Dessa campanha de 40 dias de jejum em busca de santidade. O tema de hoje é tempo de se derramar. E o texto bíblico está em Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36 e a gente vai até o 50. Então eu vou ler de uma forma que você possa entender sem ficar muito chato, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhando ali os pés, com as suas lágrimas, e enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: Se esse fosse profeta, bem saberia quem é esse tipo de mulher. Que tipo de mulher é essa que está tocando nele, porque ele é uma pecadora? Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. E ele respondeu: Diga, mestre. E Jesus continuou: Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro só devia 50. E como eles não tinham como pagar, o credor perdoou a dívida de ambos, dos dois. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Você disse: Você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: Você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui em casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Essa, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face, ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas essa, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso afirma a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: Os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: Quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: A sua fé salvou você, vá em paz. Eu amo esse texto, porque aqui fala de uma mulher sem nome, essa mulher não tem nome. Jesus é convidado para um jantar na casa do fariseu, está ali à mesa, e aparece essa mulher, sabendo que Jesus estaria ali. Então ela vem com um vaso de alabastro, que até um material, né, do vaso, era um vaso bonito e tal, ele tem uma aparência ali de mármore mais ou menos, mas não é mármore, ele se quebra com facilidade, mas o conteúdo ali daquele vaso era perfume, um perfume bom, e ela unge ali os pés de Jesus. Naquela época as pessoas sentavam praticamente no chão, os pés ficavam para fora da mesa, por isso que era importante lavar os pés quando você fosse comer. Então os pés ficavam um pouco próximo à mesa. Então aquela mulher, mesmo Jesus ali com o pé sujo, vamos dizer assim, ela unge os pés de Jesus, ela lava os pés de Jesus com as lágrimas, porque ela chora muito, e depois ela unge com perfume, enxuga com cabelo e beija os pés de Jesus. Se você reparou no devocional de ontem, nós falamos sobre adoração, falamos sobre reverência. Se você não viu, vai lá no dia 16. Então essa mulher, ela está fazendo o quê, gente? Atitudes e expressões de adoração. Ela está reverenciando Jesus, ela está beijando os pés de Jesus. Quem lembra que o beijo faz parte da adoração? Então ela está ali beijando os pés de Jesus, ela está se prostrando diante dele. Então essa mulher está entregando uma oferta, então ela está entregando ali o perfume diante de Jesus. Ou seja, tudo isso são expressões de adoração, mas as pessoas que estão em volta não reconhecem aquela mulher como digna de fazer isso, porque ela era conhecida na cidade como pecadora. Em algumas traduções e estudiosos daquela época vão dizer que de fato essa mulher era uma prostituta, porque algumas traduções vão dizer que essa mulher era uma pecadora na cidade. Então ela era conhecida como pecadora, que as suas atitudes eram pecaminosas. Então provavelmente ela era assim, uma prostituta. Então ela ficou marcada com essa atividade, ela ficou marcada com esse trabalho que ela fazia, ela ficava marcada pelos pecados que ela cometia. Então era chamada de a mulher pecadora.
Mas essa mulher, quando sabe que Jesus vai entrar ali na casa do fariseu, essa mulher ela já tinha algo aqui dentro, né? Deus já estava trabalhando no coração dessa mulher, por isso que ela tem a atitude de adorar. Não tem como eu adorar sem que antes Deus venha e trabalhe no meu coração. Então, depois que eu tenho a marca, quer dizer, de Jesus Cristo em mim, a marca da salvação de Jesus em mim, é que eu sou capacitado para adorar e aí eu me entrego. Porque adoração é uma entrega, hoje a gente está falando de entrega, então eu entrego tudo. Porque agora Jesus é valioso, nada mais é valioso. Porque eu aprendi a adorar, agora eu sei quem Ele é, porque eu adoro aquilo que eu conheço. Então, de tanto conhecer a Deus e agora eu quero adorá-lo, então eu entrego tudo. Eu entrego os meus sonhos, eu entrego as minhas vontades, eu entrego os meus desejos, ou seja, eu me derramo na presença do Senhor, eu me derramo na vontade dele, eu me derramo, eu me deleito na soberania dele, eu me derramo na presença do Senhor e isso vai ser expresso com atitudes. Então, à medida que você conhece a Deus, você o adora, e quanto mais você conhece, mais você adora, você se derrama. Daqui a pouco, tudo que está em volta, tudo que eu conheço, vai perdendo valor, vai perdendo o brilho, os meus sonhos, as minhas aspirações. Ah, eu queria morar em tal lugar, eu queria ter um emprego tal. Tudo isso vai perdendo brilho, porque agora Jesus é o mais importante. Ou seja, o perfume do vaso de alabastro, não é mais importante. Importante é Jesus. Então, eu vou derramar isso aos pés dele. Então, a santidade, quando nós andamos em santidade, e a gente está num processo de santificação, isso nos ajuda a perceber aquilo que eu tenho visto como valioso ou não. Então, será que Jesus é tão valioso assim para você? Então, nesse processo de santificação, nós somos incomodados pelo Espírito Santo a avaliar ou a reavaliar a nossa vida com Deus, se de fato a gente tem dado tanto valor assim para Ele. Aquela mulher, depois de ser tocada por Deus, a gente não sabe o momento onde ela foi tocada pelo Senhor, mas ela foi tocada por Deus. Depois que ela foi tocada por Ele, ela vai ali adorar ao Senhor. E ela faz isso sem reservas, sem culpa, sem vergonha. E ela vai lá. Ela vai. E aí as pessoas olham para aquilo que é absurdo e tal. Só que aquela mulher, ó, a opinião dos outros também não vale mais de nada. Porque ela já se percebeu amada, ela foi muito perdoada. Ela não faz aquele ato para ser perdoada e para ser salva. Ela faz aquele ato porque ela já foi muito perdoada. Essa é a diferença. Quem é muito perdoado demonstra. E aí Jesus ele vai falar da parábola. Nós tínhamos ali dois credores, dois endividados. Vou trazer para os dias de hoje, tá? Um devia R$ 50 e o outro devia R$ 500. Ou seja, e o cara, né, o cara que devia receber, né, o recebedor do dinheiro, ele perdoou os dois. Mas qual é o que vai ser mais grato? É aquele que tinha maior dívida, né? Os R$ 500. Então, assim, aquela mulher, ela se percebeu como uma mulher muito endividada quanto ao Senhor, porque ela usava o corpo dela, que era para ser para a glória de Deus, ela usava para a prostituição. Então, aquela mulher, ela se vê como muito endividada que foi perdoada. Ela entende, compreende que o pecado dela na sociedade humana, de fato, era muito forte, mas ela sabia que as consequências também desse pecado são muito grandes. E ela sabia que ela devia muito ao Senhor e ela se sentiu o quê? Muito amada, muito perdoada. Por isso ela quis fazer aquela entrega de adoração. O fariseu, que é o dono da casa, ele não entende isso. Porque ele não adora a Deus, ele não conhece a Deus, ele acha que conhece pelas leis, pelas normas, pelas letras, mas ele não conhece a Deus, ele conhece a lei de Moisés. Mas nem pela lei de Moisés ele conhece a Deus, porque se ele conhecesse a Deus, ele não julgaria aquela mulher. Ele agradeceria a Deus pelo fato de ela ter sido salva e agora ela pode expressar adoração. Então aquele homem ele não está andando em santidade. Agora nós que andamos em santidade, vamos ter um olhar de misericórdia e compaixão, porque nós também somos endividados, perdoados pelo Senhor. A nossa dívida foi paga por Jesus. Não foi você que pagou, não fui eu que paguei. Foi Jesus que pagou. Alguém teve que se intrometer na nossa dívida para pagar essa dívida. Então a gente tem que ser muito grato. Então eu tenho que expressar muito a minha adoração. Então eu tenho que colocar Deus como alguém muito valioso para mim. Eu tenho que aprender a me derramar na presença dele, a descansar nele, a confiar nele. Se eu não confio, se eu não descanso, se eu não me derramo, então Deus não é precioso para mim. Nesse processo de santificação que nós vivemos até o dia da nossa morte.
Durante essa campanha de 40 dias de jejum em busca de santidade, reavalia isso no seu coração. Será que Deus é valioso? Ou é o dinheiro? Ou são as companhias que você tem? Ou são os seus filhos? Pastor, mas a família? Mas Jesus tem que ser mais valioso que seus filhos. Porque às vezes filhos podem ser ídolos. Marido e mulher podem se tornar ídolos. Um emprego muito bom pode se tornar um ídolo. Um carro pode se tornar um ídolo. Um ministério pode se tornar um ídolo. Um cargo na igreja pode se tornar um ídolo. O que é valioso para você? É a igreja institucionalizada, a função que você ocupa, a igreja local que você frequenta ou Jesus? Tudo isso a gente tem que pensar. Quem é valioso para você? Quando você acha algo valioso, você se derrama para aquilo, você se entrega naquilo. Então, se você vive reclamando da sua família, a sua família é mais valiosa que Jesus. Aí você vive reclamando, você se derrama naquilo, você se estressa com aquilo, o seu emprego, o seu dinheiro, um monte de coisa, o seu corpo. Então você se derrama naquilo, você se entrega, você vive pensando, você vive estressado, pensando, avaliando, refletindo. Isso toma o seu tempo, toma a sua mente. Eu preciso fazer isso com Deus. Eu tenho que me derramar nele, ele tem que ocupar todo o meu pensamento. Deus tem que ocupar a minha mente, Deus tem que ocupar o meu coração, Deus tem que ocupar todos os espaços. E aí eu vou aprender a descansar em Deus quanto ao meu emprego, quanto à minha família, quanto aos meus filhos, quanto ao meu trabalho, quanto ao meu corpo, quanto à minha saúde. Eu vou aprender a ter alegria em Deus, e aí eu vou conseguir viver, mesmo que as coisas não estejam bem na família, no emprego, na saúde, no corpo, mas agora eu tenho a alegria completa, então eu me derramo em Deus, e o resto é consequência. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vão ser acrescentadas. As outras coisas são outras coisas. As outras coisas são demais coisas. Elas são outras coisas. Porque eu aprendi a me derramar em Deus, ele é mais importante. Ai, que perfume caro. Ah, é caro. Eu vou derramar esse perfume para Jesus. Vou derramar minha vida, meus dons e talentos para Jesus. É isso que eu aprendo com essa história, é isso que eu aprendo com essa mulher. Enquanto tem gente sendo fiscal de culto, olha que radicalismo, olha que entrega. Meu Deus, para que isso? Ai, que pecador fazendo. Ai, eu não receberia. Ai, não. Quem vive em santidade não fica fiscalizando o culto dos outros. Quem vive em santidade está tão preocupado com se derramar a Deus, diante de Deus, que não está nem aí para o culto do outro. Então que Deus possa estar nos abençoando e falando aos nossos corações. Que Deus te abençoe.